Bom, boa tarde, Murilo, tudo bem? É, eu vou tentar explicar um pouco aqui do que vem a ser o modelo, né? E aí eu vou gravar esse vídeo e vou mandar depois para você por meio do YouTube, ok? Ah, então você deve estar vendo aí essa tela do computador, né? Vamos lá. Eu fiz algumas correções aqui porque eu tive que rodar o modelo de novo. Mas enfim, eu vou explicar para você. Tive que rodar de novo para poder entender o que eu tinha feito. Bom, a estratégia empírica é um modelo de dados em painel, né? Como é que funciona o dados em painel? O dados em painel ele funciona assim, ó. A gente trabalha os dados de todos os municípios, né? Então a gente vem aqui no Stata, tá? Vou te mostrar o banco de dados que eu trabalhei. A gente vem aqui no Stata e pega todas as informações de todos os municípios, né, considerando o período que você levantou de informação, de 2013 até 2017. De todos os municípios, considerando todas essas variáveis aqui, ó. Administração, planejamento, agricultura, educação, seria os gastos com educação, né, saúde, população, PIB per capita, emprego, IFDM, que é aquele índice de Firjan de desenvolvimento municipal que a gente usou para fazer as regressões por teste de robustez, né? Os gastos com o pessoal, né? Os níveis de FDM, o que é um FDM alto, o que é um FDM moderado, o que é um FDM baixo. Aí depois eu vou explicar lá para você na regressão. Mas basicamente o IFDM alto seria aquele município que tem uma nota de gestão de 0,8 a 1. O moderado seria mais ou menos de 0,6 a 0,8. E o baixo seria de 0,4 a 0,6, tá? E o péssimo de 0 a 0,4. Ok? Então você pode ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como é que eu fiz na regressão mesmo? Isso. Eu coloquei de 0,6 a 0,8, né? Uns municípios com pontuação C, né? Ou municípios considerados com nota de avaliação C, 0,6 a 0,8 com nível de avaliação da gestão considerada B e níveis ótimos de municípios que têm uma gestão, né, próximo de 1, próximo de 100% na avaliação. Mas vamos voltar lá ao banco, só para você entender como é que é. Aí tem as despesas correntes, despesas de custeio, várias despesas, né? Transferências correntes. E o que eu faço quando eu rodo o modelo? Eu procuro acrescentar todas essas variáveis lá na linha de rodar, na linha de regressão, para que quanto mais informações, quanto mais variáveis eu incluir no meu modelo, menor é o erro de resposta, menor é o erro quando eu rodar a regressão. Tá? Então, quanto menos variáveis inclusas, maior é o erro, porque podem ter várias outras variáveis que podem explicar os resultados. Então, quanto mais variáveis eu incluir nessa regressão, nessa linha do modelo, melhor vai ser ajustada a resposta, né? Ou o nível de interpretação da resposta. Né? E como a gente quer identificar qual que é o nível de grandeza, né, em percentual, então a gente procura minimizar os erros, minimizar variáveis
quer dizer, respostas alternativas, né, considerando todas as variáveis possíveis e capazes de serem coletadas. Por isso que a gente pegou, né, várias variáveis aqui no seu banco de dados, inclusive as variáveis de nascidos vivos, de acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, que não deu significância. Né? E isso é interessante porque isso poderia ser até um teste de robustez para mostrar que seu modelo está bom, tá? Porque o consórcio municipal ele não afeta vítimas de homicídio ou suicídio, tá? Mas pode afetar vítimas de acidente de trânsito, nascidos vivos, né? Mortalidade, né? Aí a gente pegou também dados de exportação, área, investimento, e aí nós criamos várias variáveis de log, tá? Para poder rodar as regressões, tá? E o que seriam essas variáveis log? Essas variáveis log, elas buscam identificar uma resposta logarítmica ou em percentual do nível de magnitude que a gente quer de resultado. Então, por exemplo, se eu rodasse a regressão avaliando o impacto do consórcio municipal sobre gastos de saúde, eu poderia ter uma variável absoluta, tá? E aí eu teria que calcular quanto de percentual é que houve de aumento ou de redução no gasto com saúde, por exemplo. E como a gente já converteu essa variável em log, então isso possibilita, por exemplo, que a gente tenha a resposta já em termos percentuais, em variação percentual. Aí, aqui eu coloquei os efeitos fixos de ano. E o que representa o efeito fixo de ano? A gente garante que os efeitos fixos são os mesmos para todos os municípios, ou seja, a gente tenta equalizar os municípios com todas as características, tá? Como, por exemplo, comparar municípios grandes com grandes, municípios pequenos com pequenos, médios com médios, de forma a reduzir os erros de resposta. Tá? Então, isso se chama efeito fixo. Tá? É procurar reduzir como é que eu vou dizer, as discrepâncias estatísticas desse modelo. Tá? Existem dois tipos, né? Efeitos fixos e efeitos aleatórios. Os efeitos aleatórios, né, como o próprio nome já diz, eles causam interpretação de resposta aleatória, que não é interessante. Tá? Já os de efeito fixo buscam minimizar os erros e garantir que a resposta seja a mais objetiva e a mais concreta possível. Então, esse é o banco de dados que você tem, né? Aqui nós temos todos os municípios, né? Esse banco vai até 1.128 linhas, o que representa 1.128 observações de 141 municípios nos períodos de 2013 a 2017. Então, esse é o banco que a gente usou como referência, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para você é como que a gente roda isso. Então, a gente cria as variáveis, né, de log, né? Estabelece o efeito fixo. Então, você pode ver aqui que nós temos, né, uma frequência de observações em cada ano, conforme está descrito aqui, para chegar às 1.128. Tá? A gente estabelece um painel com variáveis não balanceadas por ano, né? E aí a gente começa a rodar os resultados, as regressões. Mas como é que funciona o modelo em si? O modelo econométrico, ele busca avaliar o impacto dessa variável aqui, ó, CIS, que é o Consórcio Municipal de Saúde, sobre possíveis variáveis de resposta, né, que são essas aqui. Tá? Então, em que ponto os municípios
que aderem ao consórcio municipal, né? E em que magnitude eles afetam as informações de gastos com saúde, até que ponto o fato de você aderir ao consórcio municipal afeta a mortalidade, afeta o número de nascidos vivos, as vítimas de acidente de trânsito, investimento, despesa com pessoal, tá? Inclusive, essa parte aqui de investimento a gente acabou tirando, tá? Que a gente não achou interessante rodar. Então a gente basicamente restringiu a nossa unidade de análise em cima dessas variáveis aqui, né? Que são gastos com saúde, mortalidade, nascidos vivos e vítimas de acidente de trânsito. Então, em que medida, né, em que termos percentuais você tem um aumento, uma redução para os municípios, os 141 municípios, né? Dentre esses, apenas aqueles que são afetados pelo consórcio municipal, ou seja, aqueles que aderiram ao consórcio municipal. Então a gente sempre olha o efeito do impacto sobre os municípios tratados, ou seja, aqueles que têm o consórcio municipal frente aos não tratados, ou seja, frente àqueles que não aderiram ao consórcio. Então, quando a gente obtém a resposta da seguinte forma, que, por exemplo, despesas com saúde, né, como a gente vê aqui na tabela 1, né, despesas com saúde são maiores em 181% para os municípios que têm o quê? A aderência ao consórcio municipal de saúde em relação àqueles que não têm, aqueles que não participam. Então eu posso dizer, por exemplo, que aqueles municípios que aderem ao consórcio municipal de saúde, eles possuem um gasto com despesa de saúde maior do que aqueles municípios que não aderiram ao consórcio municipal, tá? E aí eu achei interessante, né? Não que você tivesse me perguntado isso, nem a Edneia, mas eu achei interessante olhar se os municípios que aderem ao consórcio municipal de saúde, né, possuem resultados positivos ou negativos para mortalidade, nascidos vivos e vítimas de acidente de trânsito. Né? Já que, imagino eu, que para os municípios que gastam mais com despesas de saúde e que são aqueles que, vamos dizer assim, aderem ao consórcio municipal, né? Então, o fato dessa adesão, né, e esse gasto com saúde pode gerar o quê? Impacto sobre mortalidade, sobre nascimento, sobre vítimas de acidente de trânsito. E aí a gente procurou, né, calcular isso, medir isso, regredir isso, né, para verificar qual que é o impacto, né, sobre a mortalidade, né, sobre nascidos vivos e sobre vítimas de acidente de trânsito. Então veja, voltando lá no modelo. Então quando eu meço o primeiro resultado aqui, de 181%, eu estou verificando qual é o impacto do consórcio municipal de saúde para os municípios que aderem ao consórcio sobre os gastos com saúde, as despesas de saúde. Quando eu meço a tabela 2 aqui, eu verifico qual que é o impacto do consórcio municipal de saúde naqueles municípios que aderiram, né, sobre o quê? Sobre o número de mortalidade, o número de mortos, ou o número de nascidos vivos, tá? Ok? Deixa eu ver, tabelas 3.
deu um tilt aqui, peraí, deixa eu checar uns negócios. Deixa eu ver como é que está a variável de mortalidade, para eu te falar melhor. A variável de mortalidade é dada em número de vítimas, de nascidos vivos também, e de acidente de trânsito também. Então é em quantidade, não em valores. Mas enfim, né, isso não foge ao escopo do que a gente já estava pensando. Então quando eu digo e quando eu avalio o impacto, né, da adesão ao consórcio municipal de saúde sobre mortalidade, eu percebo que isso tem uma situação positiva, porque o número de mortos reduz. Significa que os municípios que têm adesão ao consórcio intermunicipal de saúde, né, e que gastam mais com despesas de saúde, possuem uma taxa de mortalidade menor em relação aos outros municípios que não aderem. Isso também se reflete aonde? Sobre nascidos vivos, né? Ou seja, aumenta o percentual de nascidos vivos e diminui as vítimas de acidentes de trânsito. Tá? Onde que eu peguei essas informações de mortalidade, nascimento e vítima? Lá no DataSUS. Tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é, por mais que nós tenhamos no nosso banco de dados 1.128 observações, tá? Incluindo todas essas variáveis aí, ao rodar os modelos, ao rodar as regressões, você pode observar que o sistema, né, o Stata, não pega as 1.128 observações. Ele pega apenas as observações pertinentes ao resultado da regressão. Ou seja, ele roda, dentre as 1.128, ele seleciona 1.069 observações e sobre essas ele mede as respostas. As demais ele descarta. Inclusive depois tem que ajeitar aqui, ó, tá? Porque aqui agora é 23, eu rodei tudo de novo e aí, né, eu fiz alguns ajustes de modo a ajustar melhor o modelo, tá? E isso possibilitou que houvesse algumas alterações aí, tá? Nos resultados. Ok? Tabela 5 e 6 também houve algumas mudanças. E o que representa essa tabela 5? Essa tabela 5 visa olhar o impacto do consórcio intermunicipal e as despesas de saúde, considerando a população dos municípios, né? Ou seja, olhando os municípios que estão acima da média populacional de Mato Grosso e abaixo da média populacional de Mato Grosso. Sabendo-se que a média populacional, né, entre esses anos aqui é de 22.648 habitantes. Então a gente olha nesse resultado, nessa resposta, qual é o impacto do consórcio municipal de saúde para os municípios acima de 22 mil habitantes e abaixo de 22 mil habitantes, para verificar se as respostas continuam sendo consistentes, ou seja, se elas continuam aparecendo. Tá? E aí a gente observa que sim. Ah, mas como é que eu sei que a resposta é positiva ou não? Através desse asterisco aqui, ó, que mede o nível de significância. Então, quanto maior a quantidade de asteriscos, 1, 2 e 3, maior o nível de significância estatística, ou seja, melhor é o resultado frente às estatísticas rodadas, aos resultados rodados. Não importa se tenha uma estrelinha, o que importa é que é estatisticamente significante. Então a gente pode estabelecer algumas conclusões, né? Que, por exemplo, as respostas nos levam a crer, nesse caso, que você está vendo aqui na sua frente, que para os municípios acima da média e que participam do consórcio intermunicipal de saúde,
os gastos com saúde aumentam 137%, frente aos municípios que não aderem ao SIS. E para os municípios abaixo da média populacional, abaixo de 22 mil habitantes, eles gastam mais ainda. Talvez porque a população seja menor, né? Ou até mesmo porque os municípios realmente gastem mais do que os municípios maiores do que 22 mil habitantes. E aí eu fiz a mesma interação, considerando as variáveis que a gente rodou, de mortalidade, nascimento, vítima de acidente de trânsito, tanto para acima da média quanto para baixo da média. Então, para os municípios que têm acima da média, por exemplo, essa informação de menos 0,06 aqui não significa nada, é zero. Eu não posso dizer, por exemplo, não posso afirmar nada, por exemplo, para municípios com população acima da média que a mortalidade é afetada pelo SIS, porque o resultado aqui é estatisticamente insignificante, vamos dizer assim. Já para nascimentos eu posso dizer que houve um aumento de 39% e para vítimas de acidente de trânsito que houve uma queda de 32%. Tá? Então a gente olha muito a questão populacional. E aí, ao comparar com populações de municípios abaixo da média populacional, né, abaixo de 22 mil habitantes, o que a gente observa? Que aí sim, as estatísticas e os resultados possibilitaram o quê? Observar que para municípios abaixo de 22 mil habitantes existe uma redução sim de mortes em 38%, aumento de nascimentos em 69% e redução de vítimas de acidente de trânsito de 49%, tá? Observe aqui, ó, que municípios com população acima da média, né, as observações foram de 203. E para municípios abaixo da média, já que Mato Grosso possui muitos municípios abaixo da média, para você ter uma ideia, a gente acima de 50 mil habitantes só tem 10 ou 12 municípios. Tá? E tem uma grande galera aí de municípios muito abaixo dessa média de 22 mil aqui. Tá? Deixa eu ver mais. Tá. O que é o índice Firjan de desenvolvimento econômico? Eu já tinha explicado mais ou menos, né? Lá atrás, quando eu mostrei a base de dados, mas para você ter uma ideia, os municípios são avaliados, né, ou são ranqueados de acordo com as notas que eles têm nesse índice de desenvolvimento. Tá? Então, municípios que têm uma pontuação, eu acho que isso deve estar na sua metodologia, se não tiver, você vai ter que colocar, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. O IFDM é realizado com características públicas oficiais, com índices que variam de 0 a 1 ponto, que é o máximo, tá? Quanto mais próximo de 1, melhor a gestão do município. Tá? Então, municípios, né, como, por exemplo, dificuldade crítica, né? Eles possuem uma avaliação de 0 a 0,4 pontos, enquanto que município com dificuldades de gestão de 0,4 a 0,6, considerados C, municípios do tipo C, né? Municípios de boa gestão com pontuação de 0,6 a 0,8, né? E por fim, os municípios que tenham um nível de excelência um pouco maior, né? De 0,8 a 1 ponto. Ou seja, aqueles que têm as contas públicas mais ok, tá? Possuem receita própria, entre outras coisas. O que a gente buscou olhar ao fazer o teste de robustez? E o que vem a ser um teste de robustez, né? O teste de robustez, ele busca verificar se, ao observar
né? A observar, por exemplo, vamos dizer assim, ao obter um resultado positivo de 181%, né, ou gasto, ou número de mortos, nascidos vivos ou vítimas de acidente de trânsito, se ao considerar o nível de gestão dos municípios, se esses percentuais de resposta eles se alteram, tá? Ou eles se mantêm. Por isso que se chama teste de robustez. Essa tabela aqui, ela busca identificar o quê? Ela busca identificar os impactos do CIS sobre o quê? Sobre mortalidade, nascidos vivos e vítimas de acidente de trânsito, considerando a gestão A, B ou C dos municípios. Ou seja, considerando os municípios que têm boa gestão, ótima gestão e gestão com dificuldades, vamos dizer assim, né? E aí, por exemplo, os municípios que têm uma boa gestão, né, o CIS, eu não posso afirmar nada que ele afeta a mortalidade aqui, por quê? Porque ela é insignificante estatisticamente. Já eu posso afirmar que municípios que têm melhor gestão, né, uma gestão ótima, quer dizer, que há um impacto de 77% nos nascimentos, nos nascidos vivos. Já para vítimas de acidente de trânsito, isso também não me dá resposta, tá? É insignificante estatisticamente, ou estatisticamente insignificante. Já para os municípios de gestão B, tá? Você pode ver, ó, que todas as respostas aparecem. Tem redução de 62% na mortalidade, né? Tem aumento de 106% de nascidos vivos, tem redução de 34% no número de acidentes, tá? Municípios que têm dificuldades de gestão, né? Tem um resultado positivo aqui de 142%, né, de nascimentos vivos, maior do que com municípios de gestão, né, considerada boa, né? E tem redução de 25% no nível de mortalidade, o que significa que, em outras palavras, municípios que têm uma dificuldade de gestão, né, considerada de nível C, vamos dizer assim, os gastos com saúde afetam um pouco essas estatísticas de mortalidade, nascidos vivos e vítimas de acidente de trânsito, com exceção, né, do nascimento de vivos. Tá? Então essa tabela aqui praticamente eu não mexi, tá? Essa aqui eu fiz algumas alterações, então você pode checar lá no trabalho se acho que aqui é 232, né? E 137. Eu vou mandar essa versão aqui que eu corrigi também para você, tá? Mas depois você checa se tá tudo ok aqui, tá? Aqui já mudou, 49 e 32. Mortalidade de aqui eu dei alguns destaques só, né? Mas enfim, acho que era isso. Eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas, né, com relação ao seu trabalho, né, e estamos aí para
para outras eventuais dúvidas que você tiver. E só para finalizar, eu queria te mostrar como é que é uma regressão. Então essa aqui é a linha de regressão, onde eu coloco, né, o código para rodar, né, considerando a variável dependente, que é a variável de interesse que eu quero avaliar, o TRIT, que significa municípios tratados, né, ou seja, aqueles que aderem ao CIS, e todas as covariáveis que eu puder colocar, ou seja, todas as variáveis que possam reduzir, né, ou alterar meu nível de resposta. Então, quanto mais variáveis eu colocar, menor o nível de erro de resposta. Por isso que a gente coloca o número de variáveis que a gente pode ao máximo. E aí a gente roda a regressão e a gente observa só essa primeira linha aqui. Ó. Essas outras a gente desconsidera. A gente não está analisando elas. A gente está analisando só essa variável de tratamento aqui. Ó. 181%, erro padrão, né? E nível de significância. 0.003 significa o nível de significância a 5%. Isso é ótimo. Né, só para finalizar também, já que eu comentei o erro padrão, o que é o erro padrão? É quanto que essa resposta difere, né, quanto que ela se estende em relação ao erro de resposta possível. Tá? Então, quanto menor o erro padrão aqui, melhor é a qualidade do resultado. Você pode ver, ó, que aqui o erro padrão já é um pouco mais alto, mas isso não tira o mérito da resposta. Né? E nos resultados, só para te mostrar, né, que não tem significância estatística, por exemplo, ó, olha como é que é o erro padrão. Por mais que ele seja distanciado pouco em relação à variável resposta, ainda assim não deu estatisticamente significante. Talvez possível, em razão possível, da quantidade de observações, né, captadas por essa regressão. Tá? Aqui uma outra regressão de investimento que a gente não usou, mortalidade, tá? E é assim, cara, é assim que funciona no status, ok? Conforme você está vendo aí, beleza? Espero poder ter te ajudado. Vou passar esse vídeo também para a Edneia, né? E aí vocês podem olhar lá e qualquer coisa manda as perguntas aí, ok? Abraços, boa defesa para você.